Giovanni é mais fácil, que é só ele vir pro ladinho aqui, né? Eu tinha visto que a Liliana também estava na... Será que aconteceu? Ela deve ter caído. Ô, Liliana. Aqui, ó. Isso, abre aí a câmera. A Andressa, muito bem. Tá? Para se dar e para o pessoal conhecer a gente, né? Então, nós somos um grupo, né? Uma equipe que tá organizando. Já falou a Paty. Isso, eu estou procurando a Paty aqui, eu não encontrei ainda. A Paty não vem, ela tem compromisso. Isso, tá bom. Então tá. Então, bem, a equipe é formada por mais pessoas que não estão aqui, né? Mas basicamente a gente tem uma representação daqui das universidades, só vai estar faltando a UFSM, que é a Paty, que tá fazendo parte, né? E tem o Adilson, lá da FURG, né? A Miriam, da URGS, eu, Giovanni, a Andréia, a Liliana, da UFPEL, a Andressa, também da UFPEL. A Andressa faz licenciatura em matemática, tá? Minha aluna de C. Tem também o Felipe, que eu acho que não está presente, que é aluno de C também. Estou presente, só estou sem câmera, professora. Tá bom, Felipe, viu? Já estava te julgando aí, ó, dizendo que tu não estava. E o Guilherme... Acontece, não. Tá bom, obrigada, Felipe. E o Guilherme, que também é nosso aluno aqui da UFPEL, que está na comissão organizadora, mas que está fazendo uma prova remota agora, então não vai poder estar presente. Oi, olha só! Tá? Então, basicamente, é essa a equipe organizadora, gente. Muito obrigada. Então, peço que vocês, então... Agora eu vou apresentar a Cidara, tá? Breve do extenso currículo da Cidara, né? A Cidara é licenciada em matemática, tem mestrado em matemática pela URGS, doutorado em matemática pelo INPA, tem pós-doutorado pela Universidade de Heisenberg, na Alemanha, é da área de álgebra e teoria de números, e atualmente se dedica ao ensino de matemática. Tá? É autora de vários livros relacionados à área de ensino, além de ser uma professora muito querida e uma amiga muito especial de todos nós da equipe organizadora, né? Então, por isso que a gente fez questão que os primeiros, né, fossem o Jaime e a Cidara. Tá? Cidara, eu vou, então, fechar minha câmera e te passar como apresentadora, tá? A palavra é tua. Se tiver alguma coisa aqui no chat, alguma coisa, eu vou te dizendo e abro o microfone para ti, tá? Abro o microfone e vou te falando, tá? Tá. Então, cadê? Tô te achando aqui, vamos ver. Então, boa tarde a todos. Um prazer, pelo menos, escutar a voz de vários amigos. E eu queria agradecer o convite e parabenizar a comissão pela organização de um evento que traga tanto pesquisadores em matemática quanto pesquisadores em ensino de matemática. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para falar de um assunto que diferencia esses dois tipos de pesquisadores. E sobre o título do seminário, eu achei muito legal, porque a comissão organizadora é toda de gaúchos, e sobre o logotipo, eu fiquei aqui pensando um pouquinho que talvez essa garrafa térmica ao lado da cuia não seja tão interessante assim. Eu tenho aqui uma garrafa de Klein transparente, para quem não conhece, quem não é geômetra, né, entender como é que é uma garrafa de Klein, que é um exemplo de superfície não orientável, né? E então isso significa que ela não tem nem parte de dentro, nem interior, nem exterior. Então eu acho que todo mundo vai ficar sem água aqui para matear. Tá? Bom, então vamos começar a apresentação. O que eu vou falar, então, da comutatividade da multiplicação
ao longo de toda a educação básica. Esse trabalho, o que eu vou falar aqui é baseado num trabalho com o mesmo título, que foi aceito para publicação e escrito em conjunto com a Dayana dos Santos Fischer e a Franciele Meiners. Ambas são mestres pelo programa de pós-graduação em ensino de matemática da URGS. A Dayana foi minha orientanda. E o que eu vou falar aqui, eu acho que esse trabalho é um trabalho típico que diz respeito ao conhecimento pedagógico de conteúdo, um termo introduzido por Schumann, e também ao conhecimento de matemática para o ensino, um termo criado por Débora Boll e colaboradores, porque ele traz uma reflexão sobre o ensino da propriedade comutativa da multiplicação, à medida que o universo numérico do estudante vai sendo ampliado ao longo da educação básica. A motivação para esse trabalho foi o trabalho de dissertação da Dayana, que trabalhou com a multiplicação de frações, e o fato de, em muitos livros didáticos, propriedades das operações serem dadas ou mencionadas por decreto, principalmente quando o universo numérico é maior do que dos números naturais. Ainda dentro do universo numérico dos naturais, procura-se explicar para a criança a comutatividade, que a ordem dos fatores não altera o produto, mas para os outros universos numéricos, em geral, ela é decretada, de fato. E um exemplo de como as propriedades são maltratadas nos livros didáticos eu trago aqui de um livro antigo, de 8ª série, hoje é 9º ano, sobre propriedades das potências com expoentes racionais. Já dentro do universo dos números reais, né? Então, fala de potências com expoentes racionais e simplesmente lista cada propriedade e dá um exemplo só, no lugar de discutir as regras de potenciação com estudantes que já têm alguma capacidade de abstração, bom, eu defendo que o pensamento matemático seja desenvolvido com a criança desde os anos iniciais, tenho convicção de que isso é possível dentro da linguagem do aluno, dentro da realidade do aluno, e então, quando chega no 9º ano, ele já poderia discutir algumas delas, pelo menos. Especificamente com relação à propriedade comutativa da multiplicação de frações, a Dayana constatou que as 4 coleções de livros didáticos que ela analisou não dão ênfase a discussões sobre esse tema, de comutatividade. No entanto, eu chamo a atenção que, se aceitarmos a comutatividade da multiplicação por decreto, como eu digo, como uma propriedade naturalmente, automaticamente válida, como não esperar do estudante que ele faça o mesmo futuramente ao estudar multiplicação de matrizes? Né? Então, a gente está dando o mau exemplo. E a relevância? Por que comutatividade da multiplicação? Né? Por que se preocupar com propriedades das operações? Os parâmetros curriculares nacionais e também a BNCC recomendam que a matemática não seja ensinada aos estudantes apenas por meio de procedimentos. Por exemplo, nos PCN diz, os procedimentos não devem ser encarados apenas como aproximação metodológica para a aquisição de um dado conceito, mas como conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de capacidades relacionadas com o saber fazer, aplicáveis a distintas situações. Esse saber fazer implica construir as estratégias e os procedimentos, compreendendo os conceitos e processos neles envolvidos. Nesse sentido, os procedimentos não são esquecidos tão facilmente. Na BNCC, as propriedades da igualdade
e das operações estão entre os objetos de conhecimento e as habilidades para o ensino fundamental. Então, especificamente no 4º ano, fala-se em utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. No 7º ano, dentro do universo dos racionais, compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. E no 8º ano, já em um ambiente de números reais, acredito, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Apesar de não salientarem que as propriedades devem ser demonstradas ou analisadas, a gente considera que elas só serão amplamente atingidas se o estudante compreender por que valem as propriedades operatórias. Por exemplo, são as propriedades das operações que, junto com a estrutura do sistema de numeração posicional, no caso, o sistema decimal ou de base 10, amparam todos os seus algoritmos. Então, desde lá, os anos iniciais, quando a criança vai aprender os algoritmos das operações, ele já deve ser com ele trabalhadas as propriedades das operações. Mendes, Brocard e Oliveira apontam que as propriedades, junto com os padrões de valor de posição associados à multiplicação por 10, fazem parte das grandes ideias associadas à multiplicação e estão na base da progressão que os alunos vão tendo em termos do raciocínio multiplicativo, isso falando dos anos iniciais. A ausência de justificativas matemáticas para algoritmos e procedimentos certamente atrapalha muito a aprendizagem das 4 operações elementares, podendo levar a uma consequência ainda mais grave, a cristalização de uma concepção errônea sobre a própria matemática. Em lugar de conceber a matemática como uma ciência dedutiva, cujas verdades devem ser estabelecidas por meio de argumentos lógicos, a partir de fatos previamente estabelecidos, as crianças expostas a esse tipo de abordagem tendem a formar uma visão da matemática como um conjunto de regras criadas arbitrariamente e sem conexão. Então, antes de começar a falar especificamente sobre a multiplicação e a propriedade comutativa, eu queria esclarecer um pouco, falar um pouco sobre o conhecimento pedagógico de conteúdo e o conhecimento de matemática para o ensino. Schumann e depois, posteriormente, Bohr. Schumann não era matemático, não sei se era ou é, eu não sei se ele já faleceu, e posteriormente Bohr, que é matemática, foram os primeiros pesquisadores que ressaltaram a existência de um conteúdo especializado para o ensino, sendo Bohr específica para o caso da matemática. Schumann preocupou-se em compreender de onde vinham os conhecimentos dos professores, buscando respostas para questões do tipo: de onde vêm as explicações dos professores? Como os professores decidem o que ensinar? Como representar o conteúdo? Como questionar os alunos sobre ele? E como lidar com problemas de compreensões equivocadas? O que um professor conhece e quando ele começou a conhecer, aqui relacionado ao ensino, né? Conteúdo relacionado ao ensino. Quais são as fontes do saber do professor? Como são adquiridos os novos saberes, o saber antigo ressignificado, e como são ambos combinados para formar uma nova base de conhecimento? Então, ele preocupou-se com isso numa época em que diziam que professores eram mal formados. Então, ele coloca aqui: ninguém perguntou como os tópicos foram transformados em conhecimento do professor para o conteúdo do ensino, e nem perguntaram como determinadas formulações desse conteúdo se relacionam com o que eles conhecem ou interpretam equivocadamente.
Então, com isso, ele aponta para um conhecimento do professor que não diz respeito ao conhecimento do conteúdo por si só, nem ao conhecimento pedagógico geral, mas sim a um conhecimento que está associado a uma amálgama entre eles. E é isso que ele denominou conhecimento pedagógico de conteúdo. Por exemplo, refletir sobre as melhores representações das ideias a serem ensinadas, as mais poderosas analogias, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações para serem passadas aos alunos. Ter o entendimento do que torna um dado assunto mais fácil ou mais difícil. Reconhecer os conceitos e preconceitos que estudantes de diferentes idades e backgrounds trazem consigo ou elaboram com respeito ao entendimento de determinado conteúdo. Então, isso foi o que Schumann, como não matemático, apesar de não matemático, reflete e que tem muito eco dentro da matemática. E Boole e colaboradores desenvolveram suas pesquisas com base nos pressupostos de Schumann, direcionando-se especificamente à matemática, dedicando-se ao que chamaram, então, conhecimento matemático para o ensino, apontando que o ensino pode exigir uma forma especializada de conteúdo puro, forma especializada de conhecimento de conteúdo puro, porque não é misturado com o conhecimento sobre os estudantes, e nem com o conhecimento de pedagogia, e especializada porque não é necessária ou usada em outras configurações, senão em ensino da matemática. Então, um exemplo que a Débora Boll dá é algoritmos para a divisão, por exemplo. Para um estudante do bacharelado que talvez faça um curso de aritmética e que seja solicitado a demonstrar um algoritmo, o algoritmo usual da divisão, para ele fica sendo suficiente entender esse algoritmo usual. Mas para o professor tem que reconhecer que esse algoritmo usual que a gente usa é o algoritmo otimizado, e que para chegar nele eu tenho vários algoritmos, digamos, intermediários, algoritmos também válidos e que não são tão otimizados, podem ser mais longos, mas ele precisa estar preparado para um aluno que invente o seu próprio algoritmo, por exemplo, e ele tem que estar preparado para dar continuidade a esse momento do aluno, porque ele tem que estar preparado a encaminhar o aluno até o algoritmo otimizado. Na divisão, o algoritmo usual, que é o otimizado, ele é essencial porque eu preciso dele para os números racionais depois, para achar a representação decimal de um número racional. Se um aluno não está preparado para um algoritmo, o algoritmo ótimo, ele vai penar muito na hora de achar a representação decimal de um número racional. E aqui eu vou trazer um exemplo típico do que eu entendo por conhecimento de conteúdo puro, quando a gente tratar do universo numérico dos inteiros. E, bom, então eu vou relatar uma pesquisa fundamentada no conhecimento de matemática para o ensino. No meu entendimento, eu quero deixar bem claro aqui que isso é no meu entendimento, se no final alguém quiser discutir sobre isso, é super bem-vindo, quero escutar a opinião das pessoas. Uma pesquisa fundamentada no conhecimento matemático para o ensino sobre um tema específico tem como primeira etapa uma revisão do conteúdo matemático em si, que é o conhecimento de matemática do pesquisador ou o conhecimento de matemática que existe sobre o tema. Ele vai estudar, se for necessário. No caso do tema dessa palestra, o que seria? Bom, números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, focando em sua construção e na operação de multiplicação
e na propriedade comutativa. Então, no nosso trabalho, as referências utilizadas foram a construção dos números, do Jamil Ferreira, números racionais, reais e complexos, e a coleção matemática para o ensino, números naturais e números inteiros. Esses dois últimos, da coleção matemática para o ensino, eu considero que foram produzidos exatamente a partir em cima do conhecimento de matemática para o ensino, uma reflexão sobre esse amálgama do conhecimento de matemática e o ensino. Uma segunda etapa, depois de, então, eu revisar, digamos, o conhecimento matemático, uma segunda etapa diz respeito ao que é denominado por Boll e colaboradores de conhecimento de conteúdo puro, e que envolve uma pesquisa teórica sobre o tema em questão. Que trabalhos existem sobre o tema? Aí voltado para o ensino, né? Nesse momento, entra também a escola, ainda sem os estudantes. Como o conteúdo em questão é usualmente ensinado, por exemplo. Aí existe um espaço para fazer uma comparação sobre a forma como o conteúdo é apresentado. A abordagem usual da escola segue os mesmos passos da abordagem matemática? No caso do tema dessa palestra, nós vamos ver que nem sempre. E uma terceira etapa diz respeito à transposição do conteúdo para a escola básica, que pode incluir uma análise de livros didáticos e culminar na construção de uma proposta alternativa de abordagem didática do tema. Isso foi o caminho que as minhas últimas orientações dentro do pós-graduação em ensino de matemática seguiram. A propor uma abordagem alternativa do tema. Apesar de não ficarem tão imediatamente identificadas essas etapas na apresentação que segue, eu acredito que foram essas as etapas nas quais ela se baseou. Bom, e uma outra coisa, antes de começar a falar da multiplicação e comutatividade em si, chamar atenção para o significado de ampliação em matemática. Por exemplo, ampliação de um universo numérico. Nos universos numéricos maiores do que os dos naturais, ampliam-se as operações elementares, tornando-se necessário definir, no caso da multiplicação, novos tipos de produtos. Por exemplo, eu não posso dizer que menos 2 vezes menos 3 é a adição de menos 2 parcelas iguais a menos 3. Não faz sentido. Nem que 3/4 vezes 2/5 é a adição de 3/4 parcelas iguais a 2/5. Assim, toda vez que o universo numérico é ampliado, considerações relevantes precisam ser feitas, tais como: quem são os novos números? Como se dá a ampliação das operações entre eles? Há novos significados para as operações no universo numérico maior? Quais propriedades que valem no universo menor permanecem válidas ou deixam de valer no universo maior? Quais novas propriedades são válidas no universo maior? Além disso, o conhecimento de ampliação em matemática, o conceito de ampliação em matemática pressupõe que operações realizadas com números no universo menor produzam o mesmo resultado, tanto no universo menor como no universo maior. Por exemplo, produto de frações aparentes, né? São frações que, na verdade, representam números inteiros. Então, quando eu operar com frações aparentes, eu tenho que obter é esperado que eu obtenha o mesmo resultado que eu obtinha quando eu fazia a mesma operação com números naturais. Bom, e por que eu pulo direto para a propriedade comutativa da multiplicação? Por que não propriedade comutativa da adição? Bom, em qualquer universo numérico, adicionar tem o significado de juntar. E juntar é uma ação comutativa. Então, eu não tenho
maiores complexidades com relação à comutatividade da adição. Além disso, como eu estou juntando, eu estou dando a cada termo da adição igual papel às quantidades que estão sendo adicionadas, que são, então, chamadas parcelas, né? Indiscriminadamente, são parcelas. Já o mesmo não acontece com a multiplicação, mesmo já no universo dos números naturais. Então, agora, nós vamos começar a olhar cada universo numérico, né? Aumentar o universo numérico e discutir todas essas questões que eu mencionei sobre a ampliação, focando na comutatividade. O que eu preciso em cada um para chegar na comutatividade? Eu vou precisar discutir os novos números e a multiplicação, como é que fica. Então, no universo dos naturais, eu estou me reportando a anos iniciais. Né? E alguma coisa, Lisandra? Tá tranquilo até agora. Acho que o pessoal está deixando os comentários para o final. A Luísa entrou. Tá. Não, só para tu saber, a Luísa acabou de entrar. Uhum. Então, no universo dos naturais, então, anos iniciais, se a gente precisar falar de alguma coisa, vai ser focando nos anos iniciais. Alguma coisa relativa à escola. Nem sempre é simples para os alunos dos anos iniciais compreender, por exemplo, que adicionar 5 vezes a parcela 4 leva ao mesmo resultado que adicionar 4 vezes a parcela 5, porque o papel de cada termo não é o mesmo como é lá na adição. Por isso, eles são chamados, em um primeiro momento, de multiplicando e multiplicador. Como bem aponta Verneau, criador da teoria dos campos conceituais, partir de um material concreto para ensinar a multiplicação leva obrigatoriamente a introduzir a multiplicação como adição reiterada de uma mesma quantidade e, em consequência, a fazer do multiplicando uma medida e do multiplicador um simples operador sem dimensão física. E ali tem uma imagem que ele retrata os diferentes papéis dos termos de uma multiplicação. É só depois de provada a propriedade comutativa que fica sugerido que os termos têm um mesmo papel na multiplicação, também na multiplicação. E aí podem ser ambos chamados da mesma coisa, e aí que a gente chama de fatores. Então, mas mesmo assim, Verneau ressalta que, no entanto, são necessárias certas precauções pedagógicas para que as crianças aceitem a comutatividade, porque é preciso, na verdade, abstrair o que esses números representam. Bom, então, como é que a gente pode discutir a propriedade comutativa com alunos do quarto ano? Então, Zulcard, ele menciona 3 modelos diferentes para representar uma multiplicação de números naturais. Ali na imagem, ó, o item A como agrupamento, 4 vezes 3 como agrupamento, 4 agrupamentos de 3 unidades. No item B como arranjo retangular, ilustrando 3 vezes 5. E o item C como na reta numérica, ilustrando 4 vezes 7 unidades. E Barbie e colaboradores ressaltam que o arranjo retangular enfatiza a natureza binária da multiplicação, coisa que não se enxerga nas outras representações, a natureza binária, e a vantagem, a vantagem de que com ele pode ser possível mostrar-se claramente a propriedade comutativa. E ali tem uma ilustração que diferentes agrupamentos, eu interpreto com diferentes agrupamentos do arranjo retangular, e com eles eu enxergo que 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5, por exemplo. Né? Nesse exemplo aqui, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5.
essas reinterpretações e oportunizam a generalização da ideia embutida no exemplo, momento em que a propriedade comutativa da multiplicação pode, então, ser explicada em palavras com estudantes dos anos iniciais, ainda apoiado no arranjo retangular, ou seja, esse exemplo, essa visualização, é um caso particular, mas me permite convidar o estudante a imaginar como é que fica para números quaisquer. E, então, alunos do 4º ano, eu não vou escrever grandes coisas, mas eu posso explicar em palavras e na linguagem do aluno. Não importa quanto valem multiplicando e multiplicador, seus papéis podem ser trocados porque o resultado produzido é o mesmo. Ele enxergou que não interessa se eu tinha só 3 filas e 5 objetos em cada fila, podem ser qualquer número de filas, qualquer número de objetos em cada fila, e eu vou repetir esse argumento aqui. Então, encerrando o universo numérico dos naturais, eu vejo que aqui já aparecem, chama a atenção que aqui já aparecem as representações mencionadas por Schumann. Ali o Zulcard deu 3 representações possíveis para multiplicação. E a preocupação sobre qual delas melhor se adequa ao objetivo em questão, no caso, a comutatividade, essa reflexão sobre quais são todas as possíveis representações e qual eu vou escolher para seguir adiante depois no objetivo que eu quero, que é a comutatividade. E a outra observação é que já no universo dos naturais, a propriedade comutativa não é imediata para os estudantes, como apontou Vernon. Bom, no universo dos inteiros, eu vou focar no 7º ano, que é a BNCC indica inteiros para serem introduzidos no 7º ano, tá? Bom, então, o que eu tenho? Números negativos. Como é que são introduzidos os números negativos? Mesmo historicamente, eles vieram para expressar a ideia de falta na noção de contagem, para registrar ganhos e perdas, né? Historicamente, houve um entrave aí, porque incorporar essa ideia representava admitir uma ampliação do próprio conceito de número. Os números deixam de expressar apenas uma quantidade, resultante de uma comparação entre grandeza, seja por meio da contagem ou da medida, e passam a expressar uma quantidade munida de uma orientação. Então, na escola básica, a introdução dos números negativos precisa garantir alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, a ressignificação do zero, que agora, além de manter o significado de ausência de quantidade, ele passa a ser compreendido também como um referencial. A compreensão de número como uma quantidade munida de uma operação, de uma orientação, desculpem. E aí aparece a ideia de oposto independente de operações. Eu estou só representando aquela quantidade. E eu já tenho a ideia de oposto por uma orientação tendo zero como referencial. A partir das ideias de referencial e de oposto, o estudante deve reconhecer que tomar o oposto de é uma ação que anula a si própria, ou seja, que o oposto do oposto de um número é o próprio número. Até aqui eu não tenho operação nenhuma. Com relação à operação de multiplicação, já não faz sentido, por exemplo, encarar menos 2 vezes 3 como uma adição de parcelas iguais a 3. Portanto, o produto menos 2 vezes 3, por exemplo, deve ser definido. Eu tenho que ressaltar aos alunos essa novidade. Nós temos que definir agora esse produto. Não estou dizendo que a gente fale desse jeito formal, matematicamente, né? Eu tenho que definir o que é isso.
com alunos do 7º ano, mas esse recado tem que ser passado. Só então fará sentido discutir a comutatividade da multiplicação de inteiros, depois de dar sentido para os novos números e depois de dar sentido para a multiplicação. Então, aqui é que tem uma observação que eu acho muito interessante, que ilustra muito bem, na minha opinião, a pesquisa relativa ao conhecimento de matemática para o ensino. Se eu for pensar na construção formal dos números inteiros, olho lá o livro do Jamil Ferreira, Construção dos Números, eu vejo que os números inteiros são o que eu chamo de conjunto quociente do produto cartesiano naturais vezes naturais, cortados por uma relação de equivalência, e então o número inteiro passa a ser uma classe de equivalência de um par ordenado de inteiros. Bom, mesmo assim, e com isso, então, eu posso definir o sinal, aparecem 2 significados para o sinal menos, um para de operação de subtração e o de simétrico aditivo, porque então, quando eu tenho a soma, eu agora tenho a existência de simétricos e eu denoto o inverso do elemento x por o simétrico aditivo, o inverso aditivo do elemento x por menos x. Então, aparecem 2 significados para o mesmo sinal, bem diferentes, né? Como se isso não bastasse como complexidade para o estudante, 2 significados para uma mesma coisa, na escola aparece um terceiro significado, que na verdade é o primeiro de todos, que é o menos integrando o nome do número. Por isso que eu falei antes, a ideia de oposto aparece sem qualquer operação. Então, quando aparece o número menos 2, o menos faz parte do que eu chamo o nome do número. E que coincide com o processo histórico. Ele apareceram os números negativos para representar falta. Então, na escola, aparece um terceiro significado para o sinal de menos, que na construção formal dos números não aparece. Então, essa é um exemplo típico de uma reflexão sobre conhecimento de matemática para o ensino. E essa complexidade, o que eu chamo a atenção é que essa complexidade, claro que é uma situação muito complexa para os alunos. Eu ter o mesmo sinal menos, que antes uns naturais significava só operação de subtração, agora tem 3 significados diferentes. Então, é claro que surgem confusões, e eu chamo a atenção que não é só com os alunos que fazem confusão. Há alguns anos já, que quando eu leciono o curso de números, ou agora o curso de aritmética, adaptei um enunciado de exercício do livro do Jamil Ferreira, prove que para quaisquer XY inteiros valem as seguintes identidades. Eu adaptei para os professores e licenciandos com o seguinte enunciado: utilize as seguintes cores para os 3 significados do sinal menos: azul para subtração, vermelho para oposto ou simétrico, menos para o nome do número. Aí, para cada uma das sentenças, aquelas ali em cima, pinte cada sinal menos da cor que torna a afirmação verdadeira. E depois de pintar, demonstre cada afirmação mantendo o uso das cores, ainda usando cores. E o que eu constato é que isso não é imediato para ninguém. A gente tem que parar assim um pouco, olhar ali, pensar. E para muitos professores isso é bem complexo e para alguns as respostas que eles dão não estão corretas. Então, eu agora, nesse semestre, eu ainda chamei atenção
dos professores. Eu digo, se isso é complexo para vocês, imaginem, então, para os alunos do 7º ano. Tá bom, para os alunos do 7º ano ainda não vai aparecer X, Y, Z, vai aparecer números ali no lugar das letras. Mas isso já dá um recado para eles de como, em cada momento em que aparece um sinal menos, ao estudar números inteiros, o professor tem que se certificar de que todo mundo está interpretando aquele sinal da mesma forma, né? Então, quais são as possibilidades de encaminhamento da multiplicação de inteiros no 7º ano? Bom, uma possibilidade de encaminhamento que é utilizada em alguns livros didáticos consiste em definir ou sugerir, muitos nem usam formalmente definição, né? Sugerir que menos 2 vezes 3 é igual a 3 vezes menos 2, quando eu tenho que calcular pela primeira vez um número negativo vezes um número positivo. Subentendendo que, porque queremos que a multiplicação continue comutativa. Então, essa posição parece seguir o princípio de permanência de Hankel, que estabelece que as operações em Z e, posteriormente, em Q, são ampliadas de modo a serem preservadas ao máximo as propriedades que valem no universo menor. Na sua obra de 1867, o Hankel mostra que, seguindo esse princípio de querer que as propriedades dos números naturais sejam preservadas ao máximo, ele mostra que a escolha para as definições dos novos produtos, positivo vezes negativo, negativo vezes positivo e negativo vezes negativo, não é arbitrária, e sim única. Ou seja, a chamada regra de sinais da multiplicação é a única forma de se estender a multiplicação dos naturais para os inteiros, de tal forma que suas propriedades fundamentais sejam preservadas, precisamente aquelas que garantem a Z a estrutura de anel. Ora, nós não recomendamos que essa seja a justificativa a ser dada para alunos do 7º ano, por 2 motivos. Apenas sugerir que seja preservada a propriedade que vale para números naturais, sem justificativas para o estudante, não vai ajudá-lo a compreender a multiplicação de inteiros. Segundo, a proposta de definição para menos 2 igual a 3, apoiada na comutatividade, ou seja, menos 2 vezes 3 igual a 3 vezes menos 2, não serve para definir o produto de números negativos. Não serve para menos 2 vezes menos 3. E, nesse caso, o argumento apoiado no princípio de permanência de Hankel é mais complicado ainda do que aquele que justifica que menos 2 vezes 3 deveria ser igual a 3 vezes menos 2. Então, a definição de produto de inteiros na escola carece de significado, sendo recomendável encontrar-se alguma motivação para ela que lhe dê mais significado. E, então, chama atenção, essa primeira abordagem não é tirada da cabeça, é tirada de livros didáticos. Menos 2 vezes 3 é, por definição, igual a 3 vezes menos 2. Uma segunda abordagem é buscar inspiração nas operações com números naturais. Por exemplo, é natural para os estudantes aceitar, na verdade, definir, mas eles aceitam uma boa, a multiplicação positivo vezes negativo, da seguinte forma. 3 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5. Então, 3 vezes menos 5 vai ser menos 5 mais menos 5 mais menos 5. E, em geral, o produto de qualquer número inteiro positivo por um inteiro negativo. Então, não é... eles aceitam com naturalidade esse primeiro caso. Ainda com o apoio na reta numérica e da operação de adição de inteiros, aí já visualizada, o estudante deve perceber que 3 vezes menos 5 leva ao oposto de 3 vezes 5, né? Olhando ali na reta,
essas flechinhas, ele se dá conta que, afinal, ele vai chegar, ao fazer 3 menos 5, mais menos 5, mais menos 5, que ele vai acabar chegando no oposto de 5 mais 5 mais 5. Ainda com a reta numérica ajudando na visualização e na imaginação, a propriedade pode ser generalizada para outros valores e, posteriormente, para valores quaisquer, chegando-se à conclusão de que, para quaisquer que sejam os números naturais A e B, para que ali A vezes menos B seja, de fato, um número positivo vezes um número negativo, dá o oposto de A vezes B. Propriedade que, em um primeiro momento, pode ser registrada apenas em palavras, sem o uso dessa simbologia matemática. Agora, vamos para menos 3, negativo vezes positivo, né? A gente definiu positivo vezes negativo. Para buscar inspiração para definir, ou posso utilizar com as crianças o termo, como é que nós vamos inventar agora negativo vezes positivo? Então, eu peço desculpas aqui, porque, na verdade, eu deveria ter feito o exemplo menos 5 vezes 3, porque eu vou usar depois, mas eu me dei conta disso só ontem, e eu teria que refazer essa imagem que vem a seguir, e não ia dar tempo. Então, eu peço desculpas, é claro que o procedimento é o mesmo, né? Então, depois daqui a pouco eu vou trocar de menos 3 vezes 5 para menos 5 vezes 3, tá? Então, como é que eu posso buscar, onde eu posso buscar inspiração para definir produto de negativo por positivo, por exemplo, menos 3 vezes 5? Eu posso procurar uma regularidade na multiplicação de naturais. Por exemplo, aqui na coluna da esquerda, 3V5, 2V5, 1V5, 0V5. Eu vejo que, à medida que eu diminuo uma unidade no primeiro termo, eu vou obtendo como resultado 5 unidades a menos. Então, a partir do 0 vezes 5, quando eu quiser para definir menos 1 vezes 5, que tal manter a regularidade e, a partir do 0 vezes 5, diminuir 5 unidades para chegar na resposta de menos 1 vezes 5 e assim por diante. Então, com isso, pelo menos, eu estou buscando alguma inspiração para inventar esse produto. E, novamente, a reta numérica pode auxiliar o estudante a reconhecer e, posteriormente, a generalizar para outros valores, que, a partir dessa regularidade, menos 3 vezes 5 acaba sendo também o oposto de 3 vezes 5. Agora, interpretando as flechas da figura como retirando 5 unidades. Porque antes eu somava menos 5 com menos 5 com menos 5. Agora eu estou retirando, a partir do 0, 5 unidades. Assim, levando em conta que retirar é o oposto de acrescentar, como já trabalhado no universo dos números naturais, o estudante deve perceber, então, que menos 3 vezes 5 é o oposto de 3 vezes 5. Tá? E, na verdade, era isso que eu precisava, porque eu vou usar agora. Comparando as expressões, então, 3 vezes menos 5, a gente já tinha visto que era o oposto de 3 vezes 5. E agora, menos 5 vezes 3 também é o oposto de 5 vezes 3, mas 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5 pela comutatividade da multiplicação de naturais. Então, eu consigo provar que 3 vezes menos 5 é igual a menos 5 vezes 3. Que, generalizado para números quaisquer, prova comutatividade para o caso de fatores de sinais contrários. A comutatividade tem que ser provada também em casos, né? Aí, para definir negativo por negativo. Bom, agora que eu já defini o que é ali na imagem, 3 vezes menos 5. Agora a gente já definiu o que é positivo vezes negativo. Então, agora eu quero definir negativo por negativo, eu vou usar a mesma ideia.
3 vezes menos 5, 2 vezes menos 5, 1 vezes menos 5, 0 vezes 5, desculpem, 0 vezes menos 5, né? Então, o que eu observo? Que à medida que eu diminuo uma unidade do primeiro fator, do primeiro termo, eu acrescento ao resultado 5 unidades. Então, que tal continuar a partir do 0 vezes menos 5, continuar dessa forma para definir menos 1 vezes menos 5, menos 2 vezes menos 5, etc. Então, essa regularidade vai nos levar ao resultado 15, né? Então, aí, a prova, para completar a prova da comutatividade, o caso da comutatividade para fatores de sinais iguais não apresenta maiores dificuldades, porque, por exemplo, aqui, negativo por negativo, então, menos 3 vezes menos 5 dá 3 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 vezes 3 nos naturais, e que é menos 5 vezes menos 3. Né? Então, eu ressalto aqui o caminho desenvolvido para substituir a comutatividade por definição proposta em alguns livros didáticos. Essa regularidade é viável dentro de um 7º ano. Por que eu vou definir produto por decreto, né? Fazer a comutatividade valer por decreto, quando a gente pode, na linguagem do aluno, estabelecê-la, deduzi-la. Uma terceira abordagem eu vou falar aqui rápido, por causa do tempo, é trabalhar a multiplicação de inteiros e a comutatividade por meio do ábaco dos inteiros, certo? A adição também. A Franciele, ela faz uso na sua prática do ábaco dos inteiros, disponível também na forma digital, o endereço está ali embaixo. Como uma ferramenta para apoiar as operações com números inteiros. Então, no lugar de definir negativo por positivo a partir de uma regularidade, ela usa, a partir de uma certa regularidade, que leva a definir o produto como uma retirada a partir do 0, ela usa direto isso como definição. Menos 3 vezes alguma coisa é o oposto de adicionar ou acrescentar 3 parcelas iguais a essa alguma coisa, o que corresponde a retirar 3 parcelas iguais a essa alguma coisa. Então, assim, menos 3 vezes 5 seria definido como retirar 3 parcelas iguais a 5 unidades, enquanto menos 3 vezes menos 5 seria definido pelo oposto de acrescentar 3 parcelas iguais a menos 5. Desculpem, eu não falei ali no ábaco, eu tenho 2 hastes, uma haste com argolas, a haste da direita tem argolas azuis para representar quantidades positivas, e a haste da esquerda tem argolas vermelhas que representam as quantidades negativas. E é possível trabalhar as operações com inteiros com essa ferramenta. O relato da Franciele sobre essa ferramenta, com a utilização do ábaco, os estudantes têm a oportunidade de perceber que retirar 3 parcelas iguais a menos 5 é equivalente a acrescentar 3 parcelas iguais a 5. E a utilização do ábaco oportuniza aos estudantes a descoberta da regra dos sinais. Ninguém tem que dizer para eles vão trabalhando com o ábaco e eles deduzem as regras dos sinais. Assim, o professor que faz uso do ábaco também pode utilizá-lo para abordar a comutatividade da multiplicação, da mesma forma que apresentado anteriormente, pois as mesmas regras por nós mencionadas, a partir da regularidade, são deduzidas pelos estudantes com o ábaco. Bom, então a gente apresentou duas estratégias diferentes para introduzir a operação de multiplicação com inteiros, né?
E então agora passamos para o universo dos racionais e como agora a gente já discutiu números negativos, então a gente vai se concentrar a partir de agora em números positivos, certo? E aqui, no caso dos números racionais, especificamente em frações, que é o conteúdo de sexto ano, tá? Como nos inteiros, aqui também não faz sentido perguntar, por exemplo, qual é o valor da soma de 7 nonos consigo próprio, 2/3 de vezes, para tentar procurar dar sentido a 2/3 vezes 7 nonos. Desculpem, tem um misprint ali. O produto como soma de parcelas iguais ou como número de combinações entre elementos de dois conjuntos perde tipicamente o sentido no campo das frações. Assim, antes de focar-se no algoritmo, deve-se dar sentido à operação de multiplicação de frações, certo? A multiplicação de frações nos parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros chamam atenção para os seguintes aspectos. Destaque para a ruptura da ideia de que a multiplicação é a adição de parcelas iguais, conforme a gente já salientou, e a orientação de que a multiplicação deve ser pensada como parte de partes de um total. Não apenas defendemos essa ideia, como a reiteramos. A ampliação da operação de multiplicação para o conjunto das frações deve ser definida para A sobre B e C sobre D frações quaisquer, como A sobre B vezes C sobre D é, por definição, A sobre B, DC sobre D. De modo que é essencial que o estudante construa, anteriormente a essa definição de multiplicação, alguma estratégia que lhe permita calcular, por exemplo, 2/3 D. Cabe ressaltar que isso não é o usual adotado em muitos livros didáticos, que introduzem a multiplicação já por meio do procedimento, portanto, indo contra a orientação dos parâmetros. Logo, sem qualquer significado para a multiplicação, para a seguir, em problemas que envolvam calcular tanto de tanto, eles informam que o problema deve ser resolvido por uma multiplicação de frações. Então, o aluno fica sem significado nenhum para a multiplicação e fica só obedecendo regras que, quando tiver tanto de tanto, eu tenho que usar multiplicação ali, porque não fica claro. E a Dayana, na sua dissertação, que envolveu leitura de livros didáticos, encontrou, inclusive, um livro de 7º ano com o seguinte quadro, que traz uma abordagem equivocada, pois restringe erradamente a multiplicação de frações apenas à situação de parcelas iguais. O quadro dizia isso: a multiplicação de frações, tal como se faz com números naturais, equivale a adicionar parcelas iguais tantas vezes quantas indicar o multiplicador. Bom, então, antes de discutir a comutatividade da multiplicação de frações, tem que dar um significado para essa operação, né? Ampliar essa operação. Então, na dissertação, a Dayana abordou a ampliação da multiplicação de naturais para o caso natural vezes fração, também, então, em casos, né, natural vezes fração, ancorando-se no significado de o dobro de, né, da seguinte forma: assim como 2 vezes 5 significa o dobro de, ou seja, 5 mais 5, o produto 2 vezes 1/5 significa o dobro de 1/5, ou seja, 1/5 mais 1/5. E ela relata que esse caso foi aceito com naturalidade pelos estudantes de 6º ano que participaram da implementação da sequência de atividades por ela proposta. Então, assim como lá nos inteiros, 3 vezes menos 2 é aceito naturalmente. Já o caso fração vezes foi precedido em sua proposta por diversas atividades que, com o auxílio de material concreto, exploraram a ideia de fração de. Antes de definir fração vezes, trabalhou fração de, e que tiveram como objetivo que os estudantes construíssem uma estratégia
para determinar fração de uma grandeza discreta ou de uma grandeza contínua. Essa etapa de exploração do significado de fração D oportunizou que os estudantes percebessem que a unidade também pode ser uma fração. Eu vou explicar aqui. A figura 9 ilustra a estratégia utilizada. Por exemplo, eu quero calcular 1/2 de 1/4. Então, ali no item A, está ali a unidade dividida em 4 partes iguais e eu tomo uma parte, né? E no item B, eu tenho, então, determinei 1/4. Pintei de azul o 1/4. No item B, o estudante tem que passar a calcular 1/2 de 1/4. Então, é aí que ele deve considerar 1/4 como a nova unidade. E, então, calcular metade dela. E não interessam as outras partes que eu não pintei. Mas no item C, o que eu tenho que, afinal, reconhecer? Que para a fração da unidade original, afinal, aquela parte achurada representa da unidade original. Então, o aluno tem que ser convidado, né? Ele tem que se dar conta que ele tem que gerar uma nova equipartição da unidade original para reconhecer que fração ele tem representando a parte achurada. Então, 2 observações aqui. O uso de uma unidade retangular com linhas paralelas aos lados do retângulo, bem como o uso de diferentes cores, foi proposital, porque elas ajudam na compreensão. Elas ajudam na percepção de que a nova equipartição da unidade contará com 4 vezes 2 partes, por exemplo. Notem que eu primeiro equiparticionei, lá no item A, eu equiparticionei usando linhas verticais. Ao calcular 1/2 de 1/4, eu passei a usar linhas horizontais, e isso facilita para gerar a nova equipartição e reconhecer que a nova equipartição contará com 4 vezes 2 partezinhas. Na generalização do processo para frações quaisquer, quando o estudante poderá perceber que numerador e denominador do produto são provenientes dos produtos dos numeradores dos fatores e do produto dos denominadores dos fatores, respectivamente. Ou seja, essa organização ajuda o estudante a reconhecer, a generalizar o processo, né? De calcular fração D. Então, o próximo passo, aí sim, consiste em definir a multiplicação, fração vezes como fração D. Então, a Daiana apoiou-se novamente na multiplicação de números naturais para sugerir essa definição. Assim como 2 vezes é sinônimo de o dobro D, então, eu vou definir A sobre B vezes como sendo A sobre B, D. Por exemplo, 1/2 vezes 1/4 vai ser, por definição, 1/2 de 1/4. E aí, a estratégia de cálculo já estava montada previamente. Assim, além de ser acatada a orientação dos parâmetros, que a multiplicação deve ser introduzida com partes de partes, a definição do produto não só apoia-se no conhecimento que o estudante traz do universo dos números naturais, como também apoia-se na representação pictórica. Ambas ajudam o estudante a deduzir o algoritmo usual para a multiplicação de frações. É possível com eles deduzir. E ela declara que os alunos aceitaram bem a motivação da ampliação da multiplicação de naturais para todos os outros casos envolvidos na multiplicação de frações. Natural vezes fração, fração vezes natural, fração vezes fração. Foram capazes de aplicar a definição da multiplicação em vários momentos, reconhecendo que a expressão D está diretamente ligada, por meio da definição, à operação de multiplicação.
Então, aqui, rapidamente, a proposta do algoritmo da multiplicação de frações próprias. Então, usando cores, como é que eu chego no algoritmo, né? Então, aqui, essas 3 primeiras imagens vão calcular a fração A sobre D da unidade. Aí, depois, eu tenho que calcular C sobre D dessa parte pintada em azul. Então, eu uso as linhas horizontais para dividir em D partes iguais e pintar abaixo C dessas partes. E aí vem o processo de reconhecer que fração essa região achurada representa da unidade. Então, a partir dessa primeira imagem, que é a última da outra parte, eu prolongo as linhas horizontais para gerar uma equipartição da unidade, e aí a gente reconhece, tá bom, quantos quadradinhos, quantos pedacinhos agora eu tenho achurados. Então, o arranjo retangular ali me diz que eu tenho A vezes C pedacinhos achurados, de um total de B vezes D, também retirado da ideia de arranjo retangular, né? Então, dependendo da maturidade do estudante, em termos de aceitar uma simbologia ou não, eu não estou dizendo que essas imagens sejam levadas para os estudantes com letras, né? Mas as cores podem ajudar muito. Então, usar as cores com exemplos particulares, e eu estou sugerindo o algoritmo da multiplicação desenvolvendo essas ideias. E aí a comutatividade, ela pode ser explorada de 2 maneiras. Se o aluno gostou do algoritmo recém-aprendido, ele pode raciocinar só com o algoritmo. Eu aprendi que multiplicação multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, aí usa a propriedade comutativa da multiplicação, né? E prova a comutatividade. Mas ele também pode ainda não estar tão familiarizado com o algoritmo e precisar de apoio na definição. Eu sabia que a multiplicação é calcular a fração D. Bom, mas quando a gente calculou a fração D, a gente chegou no produto dos numeradores e no produto dos denominadores. E aí, de novo, usa a comutatividade. Ou ainda, ele pode precisar ainda de apoio na representação das duas. Então, aqui, eu trago num slide só como é que ficaria explorar 2/5 vezes 3/4, calcular 2/5 vezes 3/4, apoiado na visualização, e 3/4 vezes 2/5. Então, vocês percebem que as imagens geradas são diferentes, mas, afinal, eu chego na mesma parte achurada da unidade. Eu forcei um pouco a barra aqui para chegar no mesmo layout, a mesma parte achurada da unidade ali, no mesmo layout. Eu forcei a barra, chamo atenção lá na primeira equipartição. A da esquerda foi feita com linhas verticais, a da direita foi feita com linhas horizontais. Se eu começar com as linhas verticais, eu vou ter que girar o retângulo, etc. Mas com essa estratégia, eu chego na mesma visualização. Bom, então, vamos, então, agora ampliar o universo de novo, no universo dos números reais, a partir do 9º ano ou no ensino médio. De novo, eu preciso do conceito de número real para definir multiplicação, para analisar a comutatividade. Então, número real positivo é introduzido como um número que expressa
a medida de algum segmento de reta. Estou falando no livro Números Racionais Reais e Complexos. Lá é introduzido o número real positivo como sendo um número que expressa a medida de algum segmento de reta. E para representar esse número, a gente faz uso do sistema decimal, e então eu tenho o número real x positivo, representado por m vírgula, esse m é um número natural, e depois A1, A2, A3, que são algarismos, né, dígitos, né? Bom, isso é a representação, mas qual é o significado numérico dessa lista, desse número? Então, com tal representação e apoiando-se nos números racionais positivos, agora representados no sistema decimal, consegue-se esclarecer a quantidade representada pelo número x. Por exemplo, se x é m,1, A2, A3, então isso significa que x é um número maior ou igual a m e menor ou igual a m mais 1. Mais precisamente, o x é um número maior ou igual a m,1, menor ou igual a m,1 mais 1/10. E assim vai à medida que eu vou avançando nos algarismos da expansão decimal de x. E assim sucessivamente, obtendo a cada etapa uma maior precisão, porque enquanto na primeira desigualdade o x estava dentro de um intervalo de comprimento 1, na segunda desigualdade, ele agora está dentro de um intervalo de comprimento 1/10, na terceira de 1/100, e assim vai. Então, a minha precisão sobre a ideia da quantidade que aquele valor representa aumenta. Por exemplo, se for 2,3597, o que eu tenho a dizer? Que o x é um número entre 2 e 3, mas mais precisamente ele é um número entre 2,3 e 2,4, entre 2,359 e 2,359 mais 1 milésimo, que dá 2,36, e nada mais podemos afirmar, porque nada mais foi dito sobre os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos podem, inclusive, ser só formados por 0. Eu tenho infinitos números que têm essa cara ali. Por isso, nada mais podemos afirmar. As operações elementares com números reais positivos podem ser definidas também fazendo uso dessas igualdades, que ajudam ainda a obter a representação decimal do resultado. Aquele slide estava extra. Então, por exemplo, a multiplicação de reais positivos, dados x e y, números reais positivos, com expansões decimais dadas por aquilo ali, x e y. Então, eu vou primeiro definir xn e yn como os truncamentos dessa expansão decimal na enésima casa, depois da vírgula. E com isso, esses xn e yn são números racionais, porque tem expansão decimal finita, então é um número racional. O produto fica sendo definido como sendo o único número real que pertence a todos os intervalos desse tipo, x, que começa entre xn e yn, e xn mais 1 sobre 10 na n, e yn sobre 1 mais 1 sobre 10 na n. Por exemplo, se eu quero multiplicar esses números A e B ali, então, aplicando a definição, o A está entre 1 e 2 e o B está entre 3 e 4. Então, o AB vai estar entre 1 vezes 3 e 2 vezes 4. É isso que a definição está me dizendo. Ou seja, o AB pertence ao intervalo 3, 8. Agora, se eu truncar um pouquinho mais adiante, o A está entre 1,4 e 1,5, e o B está entre 3,0 e 3,1. Então, o AB vai estar entre 1,4 vezes 3 e 1,5 vezes 3 vezes 1, ou seja, ele pertence ao intervalo 4,2, 4,65. E com isso, eu já sei afirmar que o AB é um número da forma 4, alguma coisa.
E aí, basta ir truncando mais à frente e eu vou obtendo um valor mais preciso explicitar melhor o número AB. Né? E sobre a comutatividade? Bom, eu observo que a definição de multiplicação de reais positivos, o produto, então, sempre vai estar, por definição, entre o produto de dois números racionais. Né? Então, sugerimos aos estudantes do 9º ano ou do ensino médio calcularem os produtos AB e BA, acredito que perceberão como a multiplicação de números racionais é comutativo, que os números racionais que limitam a cada etapa os produtos AB e BA são os mesmos números racionais. Portanto, AB vai ter que ser igual a BA, porque só existe um número, isso precisa discutir um pouco mais sobre a construção dos números reais, só existe um número que vai pertencer a todos esses intervalos ao mesmo tempo. Então, se o AB e o BA são cercados sempre pelos mesmos números, eles vão ter que ser iguais, então. Então, eu chamo a atenção que nesse universo numérico também é essencial eu primeiro compreender o novo número e a ampliação da multiplicação, para entender a comutatividade. Bom, e o universo C, eu vou focar no ensino médio, é claro, né? Por quê? Porque a definição de número complexo é uma expressão da forma A mais BI, sendo A e B reais e I chamada unidade imaginária, é uma definição abstrata e, por isso, só tratada no ensino médio. Né? E ali tem a definição de multiplicação de dois números complexos, né? E, a partir dela, a gente pode perceber que I ao quadrado dá menos 1, de fato, como é a motivação de toda a definição de número complexo. E também percebe-se que, se eu trocar a ordem dos fatores, eu vou encontrar aquelas duas expressões ali, CA menos DB mais CB mais DAI, que é igual ao anterior. Então, por que é igual ao anterior? Porque a multiplicação de números reais é comutativa. Então, daí percebe-se a comutatividade da multiplicação, também de números complexos, amparada na comutatividade da multiplicação de números reais. Né? Bom, aqui eu fiz uma legítima demonstração, mas, após ser convidado a calcular alguns produtos, acredita-se que um estudante do ensino médio, que já deve estar mais familiarizado com a linguagem simbólica, não deverá ter dificuldades em ele mesmo construir esse argumento para demonstrar a comutatividade da multiplicação de números complexos. Bom, então, foi rápido aqui. Bom, à medida que o universo numérico foi maior, o aluno já tem mais estrutura para fazer as demonstrações, né? E culminando com uma efetiva demonstração ali na comutatividade de produto de números complexos. Considerações finais. Espero ter convencido vocês de que cada novo universo numérico traz aos novos números peculiaridades que não podem ser ignoradas quando se trata de fazer uso das operações, multiplicação, por exemplo, e de suas propriedades, comutativa, por exemplo. É essencial discutir se a validade da propriedade comutativa, ou qualquer outra propriedade em geral, antes de aplicá-la, pois ela não é imediata, como procuram sugerir alguns livros didáticos. E por que propriedades das operações são relevantes? Como a gente já chamou atenção, para que os estudantes possam, por exemplo, já desde os anos iniciais, melhor compreender por que valem os algoritmos operatórios, para que os estudantes possam criar estratégias pessoais de cálculo. Então, foi essa nossa reflexão sobre a propriedade comutativa da multiplicação como uma aplicação do conhecimento de matemática para o ensino. Então, eu espero, com essa fala,
ter convencido a todos os ouvintes da relevância do conhecimento de matemática para o ensino, para a matemática da educação básica e para os cursos de licenciatura e de formação continuada, e que concordem que um curso de licenciatura está muito longe de ser um bacharelado fraco. Obrigada e vacina para todos. Muito obrigada, Sidara, pela excelente palestra, pelas reflexões, né? Propriedades numéricas, operações numéricas que às vezes a gente aplica sem refletir, né? Da onde. E a tua palestra, assim, ela originou várias reflexões no chat que eu deixei para comentar contigo pós. Opa. Foi muito interessante, o pessoal ficou discutindo ali, a Miriam, o Frederico, a Juliana, a Taina, né, a Andréia. Então, ficaram comparando como é uma cidade com a outra com relação à formação continuada. A Taina é professora das séries iniciais, então ela deu a opinião dela ali com relação à formação, né? E tem algumas perguntas no chat também, da Miriam, do Frederico. Eu não sei, Miriam, Frederico, se vocês querem mesmo fazer as perguntas, né? Além de muitos elogios, agradecimentos a ti, né? O Leonardo, né? O André, a Viviane, a Liliane, a Andréia, a Janice, né? A Edith, todos elogiando e agradecendo a tua reflexão. Aí eu queria saber só da Miriam e do Frederico, se vocês querem que eu leia a pergunta ou se vocês abrem o áudio e pergunta. Eu abro meu áudio aqui e pergunto uma curiosidade, porque eu fiquei pensando nisso, como é que eu ia resolver o exercício do sinal de menos com as cores. E aí, o -2 que aparece menos, abre parênteses, -2, fecha parênteses. O menos de fora eu enxergo como o oposto do número, né? Só que o menos de dentro é do nome do número, é o oposto do número, ou ele é qualquer um dos dois, depende do que eu quero interpretar. Exatamente. Esse é o único exemplo em que tem ambiguidade de interpretação. O -2, tá bom? Dependendo do contexto, eu posso estar me referindo ao oposto do número 2, do número positivo 2, ou ao nome do número. Então, esse é o primeiro, eu me dei conta agora, nesse semestre, quando eu propus esse exercício, que eu tinha, que melhor seria se o primeiro item fosse interpretar -2, não, interpretar -2 e interpretar -n, porque no -2 eu tenho ambiguidade, eu tenho liberdade de escolha, eu só não posso escolher a cor da operação, então não faz sentido ser subtração. Então, para -2 eu tenho liberdade de 2 escolhas, mas para -n eu não tenho liberdade nenhuma, porque eu não sei o valor de n, então eu não posso dizer que o menos é parte do nome do número, então ele tem que ser oposto. Eu me dei conta que, numa próxima investida, de uma próxima proposta desse exercício, eu tenho que começar por -2, -n e depois o resto das propriedades. Sim, então tá. Era o que eu estava... Na verdade, eu fiquei curiosa, porque eu achei que podia ter as duas interpretações, e, na verdade, o nome do número -2, o menos do nome do número, né? Ele já é atrelado ao oposto, né? Ele... Depende do que tu chama de oposto. O oposto em relação ao referencial, não oposto no sentido de simétrico. Depois, quando a gente mostra que oposto, que o nome do número, -2, é igual ao simétrico do número 2, depois que a gente mostra isso, então, simétrico relacionando com a operação de adição, então eu posso tanto chamar de oposto como simétrico, né? Mas, na verdade, a gente tinha que falar em inverso aditivo, né? Simétrico é um nome especial que resolveu dar para o inverso aditivo, né? Uhum. O Frederico...
O Frederico também fez uma pergunta. Não sei, Frederico, se tu queres abrir o teu áudio e perguntar ou se tu queres que eu leia. Eu posso perguntar, não Tá tem bom, problema. Frederico. Tá bem. Não, a questão de que dá para usar uma analogia geométrica, porque a questão posicional dos números negativos e dos números positivos usando a reta real. E eu já vi algumas vezes uma explicação de multiplicação com números negativos, de que quando tu multiplica por um número negativo, tu tá fazendo aquele giro de 90 graus. O que depois, quando tu vai construir números complexos, tu descobre que isso não tá tão longe da realidade, porque a rotação de 180, desculpa. A rotação de 90 é o i, e o i quadrado é a rotação de 180. E eu queria saber quando é que dá para usar essa noção. A partir de que ano que eu consigo usar essa noção dentro da sala de aula? A partir do 7º, do 6º, do 8º? Para inteiros ou para complexos? Para inteiros mesmo. Inteiros? Bom, ali a reta numérica, ela, na verdade, rigorosamente falando, eu não preciso de reta numérica nos naturais. Eu preciso só de semi-reta numérica nos naturais. E aí já na minha opinião, seria já bem educativo nos naturais trabalhar com semi-reta para quando for falar nos inteiros, agora eu preciso de uma reta numérica para representar o oposto, né? Bom, eu não acho que faça muito sentido falar em rotação de 180 graus, na verdade, tomar o oposto é fazer isso, mas eu não acredito que um aluno de 7º ano vá usar isso. Agora, lá na revisão dos conjuntos numéricos, no ensino médio, por exemplo, tu podes fazer essa ponte. Olha, se eu tomar o oposto de como uma rotação de 180 graus, então eu relaciono com a rotação de 90 graus dos complexos, por exemplo, né? Mas eu não acho muito útil falar em rotação de 180 graus com os alunos do 7º ano, por exemplo, enquanto os complexos não aparecem, na verdade. Certo, obrigado. De nada. Bem, eu aproveitei o momento das perguntas para já divulgar a próxima palestra, Sidara, mas a gente continua com as perguntas, foi só para o pessoal já saber a data, que o horário vai ter que ser diferenciado, vai ter que ser às 16 horas, né? E aí a gente tem um convidado que é do Rio de Janeiro, que não é das universidades gaúchas, mas que vai conversar um pouquinho conosco. Gente, mais alguém tem perguntas para a Sidara? Eu não sei. Eu tenho. André. No ensino médio, ainda existia um certo pavor quando aparece alguma fração, né? Aparecer uma fração no quadro já dá um medo. Tu acha que isso se deve à maneira mecanizada com que essas frações elas são ensinadas e dessa forma não se percebe que os alunos não compreenderam de fato e sim só realizaram as atividades de um modo automático? E se sim, a maneira como essas frações são ensinadas se deve a uma falta de formação desses professores, ou eles acabam indo pelo método mais fácil, entre aspas, né, do que partir do conhecimento dos alunos e trazer maneiras de construir junto com eles, como, por exemplo, das maneiras que foram abordadas na palestra? Bom, as frações, elas têm muitos significados. Significado de parte todo, significado de razão, significado de quociente, e esses significados não são, em geral, detalhados, trabalhados na escola. Então, o licenciando já chega sem muita conhecimento sobre sobre frações, né? Sobre toda essa complexidade que diz respeito ao ensino de frações. E a nossa licenciatura na URGS, por exemplo, é recente a criação de um curso para calouros chamado Números Nacionais.
E antigamente não existia nada sobre números racionais, né? Não era nada discutido sobre números racionais com licenciandos, assim, nos cursos de discutir um conteúdo matemático, né? Então, foi criado... hoje existe uma disciplina, a primeira, para o primeiro semestre, chamado Números Racionais, e onde, então, se discute um pouco mais. E os livros didáticos da escola básica, eles são muito rápidos em toda essa abordagem de frações, de fato. Então, eu venho, nesses últimos tempos, muito dedicada a frações. Existe um livro do projeto Um Livro Aberto, um livro sobre frações, que vai até a adição e subtração de frações, volume 1, e o volume 2 não saiu ainda, e eu orientei, as duas últimas dissertações que eu orientei, dizem respeito a frações. A Rosiane, no Lume da URGS, então, podem ser encontradas esses trabalhos. O trabalho da Rosiane, que se baseou muito nesse livro aberto, trabalhando, mas focando na equivalência de frações, que é um assunto bem maltratado nos livros didáticos, e a Dayana, que trabalhou com a multiplicação de frações, né? E agora está aqui presente a Cássia, que está fazendo um projeto para ingressar no pós-graduação sobre divisão de frações. Então, se tudo dar certo, a gente vai começar a trabalhar com divisão de frações também. Assim. É realmente bem então, eu não vou dizer assim, né? Não é culpa dos professores a coisa, e precisa ter discussões dentro do curso de licenciatura e cursos de formação continuada sobre frações, né? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Andressa. Sim, muito obrigada. E obrigada pela palestra, eu adorei. Que bom. Cidara, a tua fala e a pergunta da Andressa despertou ali no chat uma certa saudade e curiosidade, porque o pessoal está perguntando se esses conteúdos que tu está falando, se era da antiga matemática elementar, da disciplina de matemática elementar. Olha, a primeira vez que eu lecionei matemática elementar, pelas notas que originaram o livro Números Racionais, Reais e Complexos, a gente se preocupava nessas notas só com números reais. E ontem eu estava relembrando essa história aqui. Aí, eu tinha duas alunas na época, nesse primeiro curso, que iam muito na minha sala perguntar dúvidas, muito dedicadas, etc. E um dia eu perguntei para elas quantos números racionais existem entre dois números racionais dados. Uma olhou para a outra e elas não sabiam responder. E aí, quando a gente chegou na nossa reunião de escrita do livro, o Jaime, o Porto e eu disse para eles, olha, esse livro tem que ter alguma coisa sobre números racionais, porque tá faltando coisas com conhecimento dos alunos sobre números racionais para os alunos calouros, né? E então a matemática elementar começou a ter um pouquinho de números racionais, porque o objetivo principal dela era a construção dos números reais, com uma proposta que fosse mais útil para os futuros professores da escola, que era partir de um número real como sendo uma quantidade que expressa a medida de um segmento de reta, e não a construção dos números reais por cortes de Dedekind ou por completamento por sequências de Cauchy, né? E que fica muito longe da realidade de um professor dentro da sala de aula.
Agora, medir segmento de reta, bom, isso eles fazem, os alunos fazem desde criança. Então, o objetivo da matemática elementar era a construção dos números reais. Mas aí houve toda essa discussão de falta de um espaço dentro da licenciatura para discutir números racionais. E então foi criada como primeira disciplina números racionais. A Miriam deve saber melhor do que eu agora como é que está a situação. Eu imagino que a situação atual seja números racionais, semestre seguinte matemática elementar 1, semestre seguinte matemática elementar 2, que se dedica a funções. Continua assim, Miriam? A primeira disciplina é números racionais, a segunda, reais e complexos. Tá. E, paralelamente, as funções também estão divididas em duas. Funções algébricas num semestre e funções transcendentes em outro semestre. Tá. Mas ainda tem coincide, funções algébricas junto com números reais. Então, tem ainda alguns problemas de quando o pessoal chega em funções transcendentes, às vezes não fez números reais ainda, e aí tem um pouco de problema ainda, mas pelo menos a de números racionais está separada das outras, então a discussão para os números racionais é mais profunda, assim, se detém só nos números racionais mesmo. Oi, Sidara. Oi, Janice. Tudo bem? Logo no início, na metade ali, quando tu falou em número real positivo, como o comprimento de um segmento de reta, e logo eu fiquei pensando, a gente estenderia um pouquinho mais essa noção de medida de um segmento de reta, porque, como você falou agora, os alunos medem, isso naturalmente eles entendem, né, o comprimento de um segmento de reta, mas isso seria abordado um pouquinho mais sobre esse comprimento de um segmento de reta? Porque parece que isso está tão próximo, né? A medida de comprimento já vem sendo trabalhada desde os anos iniciais, né? A criança mede a sua altura e etc., né? E só que ela não ela não é apresentada a um problema cuja medida não pode ser expressa por um número racional. Então, a motivação toda para aumentar o universo numérico dos racionais é o problema de que não existe número racional cujo quadrado dá 2, proveniente do problema geométrico de medir a diagonal de um quadrado de lado 1. Sim. Então, medir a diagonal de um quadrado de um lado 1 é um problema completamente concreto, digamos assim, que o aluno acha que sabe fazer, e aí ele usa teorema de Pitágoras, e aí ele vê que ele precisa achar um número cujo quadrado dá 2. E aí, isso foi, a minha primeira orientanda fez isso numa 8ª série, na época, perguntou para os alunos se tinha um número cujo quadrado, um número racional cujo quadrado dá 2, e eles achavam que tinha, então teve 2 alunas que foram a aula inteira, ela já tinha mudado de assunto, e as alunas foram a aula inteira achando que era só questão de ajustar numerador e denominador, que elas iam achar uma fração que elevado ao quadrado dava 2. Foi bem interessante, assim, a coisa. Mas, então quando eles concluíram, ela levou esses alunos a prova por absurdo, né? E aí eles concluíram que, então, não existia número racional para expressar aquela medida. Bom, então nós vamos criar um novo universo numérico. Né? Tá legal. Uhum. Sim. Obrigada, era isso. De nada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, comentário? O chat ali está parado. Também a gente já está 99 minutos. Desculpem, eu não treinei a palestra antes, então eu não sabia quanto tempo ela ia durar.
Capaz, Dara, estava muito excelente. A gente está preocupado só com o tio cada voz, né? Ó, a Luísa, tá? Eu ia fazer uma observação. Primeiro, elogiar a palestrante, né? Que eu não ouço quase palestra dela, por acaso. Então, estava ótima, né, a palestra. E não, eu só queria até contribuir um pouquinho mais ali com uma pergunta da Miriam, né? Sobre aquele -2 ali, né? Que tem autores, né? E uma, se não me engano, se chama Jessica Bishop, que ela fez uma experiência com modificar um pouco os sinais, justamente, para não confundir tanto. Ela não conseguiu a supremacia de esclarecer tudo, porque ainda ficaram 2, né? Tem 3, né? Que a Cidara apontou muito bem ali para o sinal de menos, né? Então, ela colocava do lado do número, em cima, pequenininho, um sinal, e esse era o do nome do número, né? Então, assim, foi uma experiência interessante, é claro, justamente que aí eliminaria esse tipo de problema, né? Ainda continuamos com 2, né? Mas eliminaria esse tipo de problema, né? Mas, é claro, carrega bastante anotação, né? Carrega bastante anotação nesse sentido, né? Fica aliás, ela colocava nos 2, né? Tanto no 2 com um mais pequenininho na esquerda em cima e um menos pequenininho na esquerda em cima também, né? Os 2 números estavam assim, quando se entrava nos números inteiros, se colocava esse tipo de... Não entendi. Como é que era a anotação? Para não ter problemas com o expoente, era no lado esquerdo que se fazia. No lado esquerdo, sim, para não ser expoente ainda por cima. Exato. Então, no lado esquerdo, em cima, como um expoente, só que o sinal de mais e o sinal de menos, né? Então, para ter o nome do número, assim, separado da operação, né? Carrega anotação, não sei, né? Porque está aliviando a compreensão, está melhorando a compreensão, digamos assim. Eu acho que esse carregar anotação é até questionável, né? Porque tu estás com a grande vantagem de reduzir de 3 para 2 significados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E esse problema também, né? Que eu acho que também é um problema, né? Que levar à compreensão de que somar -3, né? É a mesma coisa que subtrair 3, né? Então, essa conclusão aí também é um grande evento aí que tem que ser trabalhado, né? Dentro Com certeza, disso a gente não se livra, né? Sem isso a gente não vai adiante, né? E essa é uma... Então, mas era isso, eu gostei muito da palestra também, só queria dar os parabéns aí. Muito obrigada. E a iniciativa também, né, do pessoal aí, de fazer o mateando aí. Então tá, obrigada. Bem, o chat está meio parado, eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Opa, acho que chegou uma aqui. Certo. Tá bem. Eu acho que a gente vai encerrando então, Cidara. Acho que não tem mais perguntas nem comentários. Muito obrigada por ter mateado com a gente. Tá? Embora seja virtual, ficou paradinho aqui, né? Obrigada mesmo pela tua fala, pelas reflexões, né? E também pelo esse momento de discussão ali, né? Que propiciou. Obrigado pelo convite, novamente, tá? E, bem... Avisando os participantes, né? Por favor, não esqueçam de preencher a lista de presenças. Os certificados, eles vão ser solicitados para a Reitoria de Extensão depois do término do projeto. O projeto termina só 10 de dezembro. Então, a gente vai ter uma série de palestras, né? Tem meses que vai ter 2, tem meses que vai ter 3 palestras. E a nossa próxima palestra, então, é um convidado, tá? Não é um gaúcho, tá? É o Andrei Clark, e o título da palestra vai ser Holonomia Riemanniana e o Grupo G2, uma introdução. Não faço a mínima ideia que é isso, estou curiosa para a palestra, né? Porque vai ser a nível de divulgação, né? Então, a gente quer entender o que vai ser, tá? E
excepcionalmente, não vai ser às 16 horas, vai ser às 14, vai ser às 16 horas ao invés das 14 horas, tá? Vai ser no dia 14 de maio, tá bom? Muito obrigado novamente, Sidara. Muito obrigada pelo convite, pelo chat aqui, pelas questões, sempre muito legal a discussão, assim. E à disposição para qualquer coisa. Eu vi que o meu primeiro slide eu tinha começado a escrever meu e-mail e não terminei, por isso ficou só assim embaixo. Na gravação vai aparecer isso, mas meu e-mail pode ser encontrado no site da URGS, do Instituto de Matemática da URGS. Tá? Tá bem. Então tá, muito obrigada. O pessoal está todo se despedindo e agradecendo a excelente palestra, tá? Te mandando abraços, tá? Obrigada mesmo.